A sirene da ambulância cortou o silêncio da noite lisboeta, enquanto o Dr. Miguel Santos, um omega de 28 anos, corria pelos corredores do Hospital de São José, o coração acelerado não só pela emergência, mas por uma decisão que mudaria tudo. Ele havia acabado de receber a carta da família, anunciando o casamento arranjado com um alfa desconhecido, uma tradição arcaica que ainda persistia em círculos conservadores portugueses, e em um impulso de pânico, Miguel decidiu fugir, deixando para trás sua vida estável como médico residente. Mas ao chegar ao aeroporto de Lisboa, pronto para embarcar no primeiro voo para o Brasil, ele avistou o noivo alfa esperando por ele na multidão, e o choque o paralisou. Era João Oliveira, seu ex-amante da universidade, o homem que havia partido seu coração anos atrás. Miguel congelou no saguão lotado, as malas caindo de suas mãos com um baque surdo. Como era possível? João, com seus olhos azuis penetrantes e o porte imponente de um alfa bem-sucedido, aproximou-se com um sorriso hesitante, estendendo a mão como se nada tivesse mudado. Miguel. És tu mesmo. A família disse que ias resistir, mas não imaginei que tentasses fugir assim. As palavras ecoaram como um tapa, revivendo memórias dolorosas de noites apaixonadas em Coimbra, onde estudavam medicina e economia, respectivamente, e onde João havia terminado tudo abruptamente, alegando pressões familiares para casar com uma beta adequada. O aeroporto girava ao redor de Miguel, o cheiro de feromones alfa de João invadindo seus sentidos, misturando atração inegável com raiva acumulada. Ele sempre soubera que, como omega, sua vida seria ditada por expectativas sociais, casar, procriar, manter a linhagem. Mas fugir parecia a única saída para evitar um destino como o de sua mãe, presa em um casamento infeliz. Agora, confrontado com João, o homem que o abandonara por medo de escândalos, Miguel sentia o conflito interno rasgar sua alma. Porque tu? De todos os alfas, porque tu? Murmurou, a voz trêmula. João puxou para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. Eu não escolhi isso mais do que tu. Meus pais e os teus arranjaram tudo. Mas quando vi teu nome na papelada, soube que era destino. Destino? Miguel riu amargamente, recordando como João o deixara após uma discussão acalorada sobre revelar sua relação à família. Naquela época, em 2018, a sociedade portuguesa ainda lutava com a aceitação plena de relacionamentos homoafetivos, especialmente envolvendo dinâmicas ABO, alfas dominantes, omegas submissos. João, herdeiro de uma família de empresários conservadores do Porto, optara pela segurança, casando-se brevemente com uma beta para aplacar rumores. Enquanto esperavam o táxi que os levaria de volta à cidade, Miguel debateu internamente, fugir novamente ou enfrentar. A pressão familiar era imensa, sua irmã mais velha, uma beta casada, o advertira sobre desonra. Se não casares, perdemos tudo, a herança, o status, dissera ela. Mas João, agora divorciado e mais maduro, parecia diferente, seus olhos implorando por uma segunda chance. No carro, o silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo tráfego da Avenida da Liberdade. Eu mudei, Miguel. Depois do divórcio, percebi o erro de te deixar ir. Chegando ao apartamento de Miguel em Alfama, com vista para o Tejo reluzente sob as luzes noturnas, eles sentaram-se à mesa da cozinha. Miguel preparou um chá de camomila, tentando acalmar os nervos. Tu me traíste, João. Me abandonaste quando mais precisei. João assentiu, os ombros curvados. Sim, traí. Medo de perder tudo, família, carreira. Mas paguei caro, um casamento vazio, depressão. Quando soube do arranjo, vi como uma oportunidade de reparar. Miguel sentiu um aperto no peito, o cheiro alfa de João despertava instintos omega que ele reprimia com medicamentos supressores, comuns entre profissionais como ele para manter foco no trabalho. A conversa estendeu-se pela madrugada. João revelou como sua família o pressionara a se casar com uma beta para curar rumores de sua orientação, mas o divórcio veio após ele admitir a verdade. Portugal mudou, Miguel. Casamentos gays são legais desde 2010, mas em famílias como a nossa, tradições ABO ainda mandam. Miguel, criado em uma casa católica tradicional de Braga, conhecia bem isso, omegas eram vistos como frágeis, destinados a lares, não carreiras. Sua escolha pela medicina fora uma rebelião, mas agora, o casamento ameaçava tudo. Ao amanhecer, Miguel concordou em não fugir imediatamente, mas impôs condições, tempo para pensar, sem pressões. João aceitou, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Caminhando pelas ruas empedradas de Alfama, Miguel refletiu sobre o preço da liberdade. Fugir significava cortar laços familiares, perder apoio financeiro para sua residência médica. Ficar poderia reavivar um amor tóxico, cheio de traições passadas.
O sol nascente iluminava o castelo de São Jorge, simbolizando a encruzilhada, tradição versus desejo. Dias se passaram em tensão. Miguel voltou ao hospital, onde colegas notaram sua distração. Uma emergência com um paciente omega vítima de abuso familiar e com as suas próprias lutas, reforçando sua determinação. Em casa, mensagens de sua mãe chegavam: é para o teu bem, filho. Um alfa forte como João te protegerá. Mas proteção ou prisão? João, por sua vez, enviava flores e mensagens, tentando reconquistar confiança. Uma noite, eles se encontraram em um restaurante no bairro Alto. Sob as luzes festivas, João abriu o coração. Eu te amava, Miguel, e ainda amo. Mas errei ao priorizar sociedade. Miguel, tocado mas cauteloso, compartilhou suas inseguranças. Como Omega, sempre lutei contra estereótipos. Tu me vias como igual ou como troféu. A discussão escalou, revelando Mauta Nocé. João admitiu que, no passado, temera o estigma de um parceiro Omega homem, preferindo conformidade. Ao saírem, uma chuva fina caiu, molhando as ruas. Miguel sentiu o peso da decisão: confrontar a família ou ceder. O encontro terminou com um beijo hesitante, reacendendo faíscas, mas também dúvidas. De volta ao apartamento, ele chorou, questionando se o amor valia o risco de mais dor. A reunião familiar no solar antigo da família Santos em Braga foi o próximo campo de batalha. Miguel viajou de trem, o coração pesado, sabendo que João seguiria. Ao chegar, encontrou pais, irmã e tios reunidos na sala de jantar ornamentada com azulejos centenários. Sua mãe, uma omega devota, abraçou-o com lágrimas: graças a Deus não fugiste de vez. João é perfeito para ti. Seu pai, um alfa rígido e empresário aposentado, assentiu: é tradição, filho. Omegas precisam de alfas para estabilidade. Miguel sentou-se, sentindo o ar carregado de expectativas. Mas e se eu não quiser? Sou médico, independente. Risos condescendentes ecoaram. Sua irmã, Beta e casada, interveio: independência. Omegas como tu queimam rápido sem suporte. Lembra da tia Maria? Solteira, acabou sozinha e deprimida. O debate acalorou. Miguel argumentou sobre direitos modernos, citando leis portuguesas de igualdade ABO, mas o pai rebateu: leis mudam, família não. Recusar traz vergonha. João chegou logo após, recebido como herói. Senhor Santos, prometo cuidar de Miguel. Mas nos olhos de João, Miguel viu conflito, lealdade à tradição ou amor verdadeiro. Durante o jantar, tensões explodiram quando um tio conservador comentou: homens omegas são raros, melhor casar logo antes que Society julgue. Miguel rebateu: julgar o quê? Minha orientação. Estamos em 2026, não no século passado. Após o jantar, no jardim sob estrelas, Miguel confrontou João privadamente. Tu apoias isso? Ou só finges? João suspirou: apoio o casamento, mas por nós, não por eles. Minha família no Porto é pior, ameaçaram deserdar se eu não corrigisse meu passado gay. Revelou como, após o divórcio, enfrentar a terapia forçada, mas resistira. Paguei com isolamento, Miguel. Agora, quero redenção. De volta a Lisboa, Miguel mergulhou no trabalho, atendendo pacientes que espelhavam suas lutas, um jovem omega pressionado a abandonar estudos por casamento. Não desista, aconselhou Miguel, hipocritamente, enquanto ele mesmo vacilava. Uma ligação de João marcou o encontro no Chiado, onde discutiram o futuro. Se casarmos, será por escolha, não arranjo, propôs João. Miguel, atraído, concordou em datas casuais, testando águas. Mas traição veio de onde menos esperava. Sua irmã, invejosa de sua carreira, vazou para a imprensa local rumores sobre o Dr. Omega fugitivo, expondo sua orientação e o arranjo. No hospital, colegas sussurravam, pacientes hesitavam. Miguel sentiu o estigma social. Em Portugal, apesar de progressos, omegas gays ainda enfrentavam preconceitos em profissões de prestígio. Como médico, devo ser neutro, mas Society me vê como fraco, desabafou com um amigo beta. João, furioso com a traição, confrontou a família de Miguel, mas isso só piorou. O pai o acusou de instigar a rebelião. Tu corrompeste anos atrás. Em uma briga telefónica, João defendeu: amo teu filho como ele é. Mas o dano estava feito. Miguel considerou renunciar à residência para evitar escândalo. Em uma noite chuvosa, eles se refugiaram em um café no Rossio.
João admitiu uma verdade dolorosa: no passado, traí não só a ti, mas a mim mesmo, negando quem sou. Miguel, tocado, compartilhou sua vulnerabilidade. Omega, ciclos de calor suprimidos, solidão. O momento de intimidade emocional fortaleceu o laço, mas também destacou o preço: para ficar juntos, precisariam desafiar famílias. Semanas depois, uma crise no hospital testou Miguel. Um alfa abusivo atacou seu parceiro Omega, e quando medos internos. Salvando a vítima, Miguel percebeu sua força. Não serei vítima, decidiu. Mas uma ligação da mãe trouxe ultimato: casa ou perde herança. João enfrentava similar: sua família ameaçava boicotar seu negócio. O conflito culminou em uma viagem a Sintra, onde, nos palácios românticos, eles debateram escolhas. Vale o amor o sacrifício? Perguntou Miguel. João respondeu: sim, mas só se for mútuo. Ali, sob névoa, beijaram-se com paixão contida, selando uma aliança tênue contra o mundo. O escândalo vazado ganhou proporções maiores quando um jornal do Porto publicou: herdeiro alfa em romance proibido com Omega médico. Fotos antigas de Coimbra surgiram, expondo passado. Miguel, no hospital, enfrentou suspensão temporária por distrações. Society não aceita Omegas gays em posições de autoridade, disse o diretor, um alfa tradicional. Furioso, Miguel processou a irmã por difamação, rompendo laços familiares. Traíste-me por inveja, gritou ao telefone. Ela rebateu: fiz pelo bem da família. Tu nos envergonhas. O corte doeu, mas libertou. João, perdendo contratos empresariais, questionou: vale isso? Em uma reunião em sua penthouse no Parque das Nações, eles planejaram revelar publicamente, transformando escândalo em advocacy. Mas dúvida interna atormentava Miguel: era amor ou conveniência? Recordava noites em Coimbra, onde João o amava secretamente, mas publicamente o ignorava. Tu me usaste, acusou. João negou: medo me cegou. Agora, enfrento. Para provar, João confrontou sua família no Porto, declarando: amo Miguel, e casarei por escolha. O pai o deserdou temporariamente, um golpe financeiro. De volta a Lisboa, Miguel atendeu um paciente alfa arrependido de abandonar parceiro Omega. Não repita meu erro, disse o paciente. Isso despertou Miguel: perdoar João. Em terapia, explorou conflitos, como Omega, Society o via como submisso, mas ele era forte. Minha identidade não define fraqueza, concluiu. Alta tensão veio em um jantar familiar forçado em Braga. Pais de ambos presentes, a mesa explodiu em acusações. Mãe de Miguel chorou: pecado contra Deus. Pai de João ameaçou: perdes tudo. Miguel levantou-se: perco família, ganho liberdade. João apoiou, mão na sua, um gesto de solidariedade que chocou todos. Fugindo da reunião, dirigiram para o Algarve, buscando refúgio. Nas praias de Faro, sob sol poente, discutiram Mauta Nocé, casar por amor ou rejeitar tradições. Society muda devagar, disse João. Mas nós aceleramos. Ali, Miguel admitiu: ainda te amo, mas temo traição. João jurou lealdade, mas uma ligação revelou segredo: João havia considerado outro arranjo meses antes. A revelação abalou: tu mentiste. Miguel fugiu para a praia, ondas batendo em fúria. João seguiu: foi antes de saber de ti. Parei quando vi teu nome. A confrontação expôs vulnerabilidades: João's medo de rejeição, Miguel's insegurança Omega. Reconciliaram com lágrimas, mas o dano persistia. Retornando, enfrentaram boicote social. Amigos se afastaram, o hospital reintegrou Miguel, mas com vigilância. João reconstruiu negócios com aliados progressistas. O amor crescia, mas a custo: isolamento, estresse. Em uma manifestação LGBTI em Lisboa, eles marcharam, simbolizando despertar. O clímax aproximava-se com a data do casamento arranjado. Miguel, agora firme, propôs adiar, mas famílias pressionaram via advogados. Ou casa, ou processo por quebra de contrato familiar, ameaçaram. Em pânico, Miguel considerou emigrar, mas João o convenceu: lutemos juntos. Uma traição final veio da mãe de João, que contratou detetive para desenterrar provas de infidelidade passada de Miguel, mentiras fabricadas. Publicadas online, mancharam reputação. Miguel, devastado, confrontou João: tua família me destrói. João, enfurecido, cortou laços: escolho-te sobre eles. No hospital,
uma emergência crítica, um Ômega em coma por stress familiar. Salvando, Miguel viu paralelo, não morrerei por tradições. Decidiu, casar, mas em termos próprios, cerimônia simples, sem famílias tóxicas. João concordou, planejando em segredo. Mas dúvida persistia, era certo. Em uma noite no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, Miguel questionou, pagamos caro, isolamento, carreira abalada. Vale. João respondeu, sim, por autenticidade. O dia chegou, capela em Belém, apenas amigos próximos. Sem famílias, sim, e com o livre. Mas pós-casamento, realidade bateu, Miguel perdeu promoção no hospital por preconceito, João reconquistou negócios devagar. Danos emocionais, terapia conjunta para curar feridas. Meses após, em rotina compartilhada, conflitos surgiam, Joãos dominância alfa colidindo com a independência de Miguel. Não sou teu Ômega submisso, brigavam. Mas amor prevalecia, com compromissos. O Akening veio a uma conferência médica onde Miguel falou sobre direitos à BO, ganhando aplausos. João, orgulhoso, viu mudança social incremental. Vida pós-casamento trouxe calmaria tensa. Miguel ascendeu na carreira, tornando-se especialista em saúde Ômega, advocando contra a discriminação. João expandiu negócios com foco em inclusão LGBTI. Mas cicatrizes permaneciam, famílias distantes, ocasionalmente enviando mensagens de reconciliação rejeitadas. Uma crise final testou, Miguel descobriu gravidez, raro em Ômegas homens, mas possível. Pânico, pronto para paternidade. João, excitado, mas Miguel temia repetir ciclos familiares. E se nosso filho sofrer preconceito? Debateu, abortar ou prosseguir. Escolha moral dividia, tradição versus escolha pessoal. Optaram por manter, mas com planejamento, educação progressista, apoio mútuo. Nascimento trouxe alegria, mas também reflexão sobre preços pagos, traições superadas, famílias perdidas, society enfrentada. Anos depois, em casa em Cascais, com filho crescendo, Miguel refletiu, erramos e acertamos, mas escolhemos. João concordou, o amor exige sacrifícios. No fim, a jornada de fuga à aceitação destacou, em uma sociedade em evolução, escolhas pessoais colidem com normas. Mas foi a decisão certa casar apesar de tudo? Foi certo Miguel perdoar João e casar, ou ele deveria ter fugido definitivamente para priorizar sua independência?